Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Estamos novamente aqui com mais um debate, uma conversa, né, dentro do nosso programa de governo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento social, né? Então, dentro do momento que nós estamos vivendo, pós-pandemia ainda, né? A gente já está pensando no processo pós-pandemia, como que serão as coisas depois desse todo o caos que nós estamos vivendo, quais que serão as preocupações. Então, nós já estamos pensando nisso. Quando você pensa em fazer um programa de governo para 2021, você já tem que visualizar como que será o cenário nacional e principalmente o cenário municipal dentro desse tema de hoje, que é desenvolvimento social. E hoje, para conversar conosco sobre esse tema, é uma pessoa que já tem aí uma grande bagagem, né, nessa área, que tem um currículo extenso, é a minha amiga Giane Aparecida Póvoa, né? Giane, seja bem-vinda. Eu vou ler aqui para vocês o currículo dela, para vocês entenderem por que ela foi convidada hoje para estar aqui conosco, para fazer esse bate-papo, porque nós temos que ter, acima de tudo, pessoas técnicas que saibam o que estão falando, que saibam fazer projetos, que saibam desenvolver o tema dentro da sua política pública, né? Então, Giane Aparecida Póvoa, psicóloga, formada pela Universidade São Francisco de Itatiba, mestrado em Estado e Gestão Pública pela Faculdade Latino-Americana, Ciências Sociais, especialista em Planejamento Estratégico pela Unicamp, especialista em Psicanálise pelo Instituto Sede Sapem, gestora em Desenvolvimento Social pela Prefeitura de Várzea Paulista, gestora em desenvolvimento social pela Prefeitura de Jundiaí e atualmente ela é gestora de desenvolvimento social pela Prefeitura de Louveira. Jeane, boa noite e seja bem-vinda ao nosso debate. Boa noite, Marli, agradeço demais o convite, aceitei de pronto porque confio demais em você e na sua capacidade para administrar nossa cidade. Estou muito feliz que você foi corajosa, que você topou o desafio e tenho certeza absoluta de que 2021 vai ser promissor para nós, né? E, se Deus quiser, estaremos todos ao seu lado para fazer uma cidade melhor, porque a nossa população merece, né? Então, agradeço muito, muito obrigada mesmo por estar aqui e por poder colaborar com esse plano de governo participativo. Obrigada. Gi, nós estamos convidando a população para participar desses debates, porque são eles que vivem em várzea, são eles que estão no dia a dia, e nada mais justo que você, que está aqui conosco acompanhando, que você participe desse programa, desse debate, trazendo para nós as dificuldades do município, as sugestões ou dúvidas mesmo que você tem sobre o tema desenvolvimento social. E você também pode participar do nosso grupo de debate, que é via WhatsApp, já que nós não estamos podendo, né, nos encontrar presencialmente, né, dentro do isolamento social, mas nós temos um grupo também do WhatsApp que nós estamos tratando aí dos problemas de Várzea Paulista. Então, você pode participar através do telefone 93032-0013 e mandar sua mensagem participando e desenvolver esse nosso tema de desenvolvimento social para o nosso programa de governo. Então, você do Facebook, curta aí, nos acompanhe nessa conversa, nesse bate-papo, que isso é um bate-papo, troca de experiências e sugestões, e faça seu comentário também, né? Gi, começando o nosso tema de desenvolvimento social, eu acho que às vezes tem uma relação com a questão de assistência social. O que é exatamente essa pasta, desenvolvimento social? Fale um pouco para nós, porque assim, às vezes as pessoas falam que política é chato, que política é chata, por quê? Porque às vezes usam muitos termos técnicos e a população precisa de uma comunicação mais simples, mais direta, para que ela possa participar, porque o povo quer participar, né? A população quer fazer parte desse processo e nada mais justo que nós falemos, né, com eles numa linguagem mais simples, para que todos possam entender e participar de uma forma muito participativa, né? Gi, fala para nós o que é desenvolvimento social. Bom, gente, a gente chama, né, a questão de desenvolvimento social, ela veio já desde
logo do início, né, de gestão do governo Lula, quando ele chamou o Ministério de Desenvolvimento Social, numa perspectiva de que a inclusão social ela tem várias nuances. Então, ela precisa do combate à fome, ela precisa da inclusão produtiva, ela precisa das políticas da assistência social, né, que é mais especificamente a minha área, ela precisa ela precisa da transferência de renda. Então, todas essas nuances juntas, né, elas promovem o desenvolvimento, né, o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento econômico, né? Todos esses acessos, eles promovem o desenvolvimento e a inclusão das pessoas. Então, essa é um pouco a perspectiva da assistência, do desenvolvimento social, né? Um conjunto de políticas que promovem a inclusão social das pessoas, principalmente aqueles que mais precisam. Uma política sozinha, só ela, dificilmente ela vai conseguir, uma política pública sozinha vai conseguir promover todas as esferas que as pessoas e as famílias precisam, né? Então, é nesse sentido que a gente chama de desenvolvimento social, reconhecendo que é preciso um conjunto de ações para que a gente possa enfrentar a pobreza, para que a gente possa enfrentar a desigualdade social, que não é pouco, né? Para que a gente possa dar respostas de proteção social para as pessoas que precisam. Então, essa é a perspectiva do desenvolvimento social, né? Esse conjunto de coisas, esse conjunto de ações que eles se juntam no bem-estar e no bem comum, né? Eles se juntam no bem comum, onde todos estão inseridos. Especificamente, a gente vai trabalhando com as políticas para as minorias, né? Que a gente chama de minorias, mas que, na verdade, são maiorias, mas que as pessoas entendem como minorias, né? É meio confuso, mas, infelizmente, é assim, né? Então, as políticas para as mulheres, elas estão inseridas nesse campo, né? As políticas raciais estão inseridas nesse campo, as políticas para a juventude, né? O combate a toda forma de racismo, de preconceito, ela está inserida nesse escopo, né? O atendimento à população em situação de rua. Então, todos esses eixos que demandam, infelizmente, intervenções específicas, eles vão compondo esse escopo do trabalho do desenvolvimento social e da assistência social, mais especificamente. Então, é um pouco... E aí, eu queria contar um pouco, né, que a gente vem já de 2004 para cá, né, num desenvolvimento, numa estratégia de desenvolvimento do país, né? Nós tivemos muitas políticas que fomentaram a inclusão das pessoas, né? A questão do salário mínimo, que foi regulamentado, a questão do benefício de prestação continuada, que é um programa social que atende as pessoas com deficiência e atende as idosas com mais de 65 anos, né? A gente teve a ampliação imensa do programa Bolsa Família, que é o nosso maior programa de transferência de renda, e a gente viu que isso fomentou o desenvolvimento local nas pequenas cidades, o comércio local e tudo mais, com injeção de dinheiro nesses lugares onde as pessoas recebiam. Aqui mesmo em Várzea, quando a gente faz um recorte de renda, de onde vem a renda da nossa população, né? Ela vem, claro, a nossa população é uma população trabalhadora, então ela vem do trabalho das pessoas, mas uma boa parte também vem da transferência de renda, das aposentadorias, das pensões e do benefício de prestação continuada. Então, a gente pode dizer que essa renda, que é uma renda advinda da assistência social, ela é uma renda fixa. Ela ainda depende se a pessoa está com acesso ao trabalho formal ou não, né? Então, é uma transferência de renda muito assegurada. Nós fizemos um estudo, uma época, só na região de Vila Real, eram mais de 11 milhões por ano desses benefícios, né? Então, assim, não dá para dizer não dá para desconsiderar isso. O nosso povo é um povo trabalhador e que acessa esses benefícios da assistência social, não é? Junto com isso, a gente veio na estruturação dos serviços, porque antigamente essas políticas de inclusão, elas eram feitas nos fundos sociais de solidariedade, que eles existem até hoje, e eles têm uma proposta de trabalho
mais pautado na questão da caridade, mas que não tem problema nenhum isso, né? Ele só não é política, é outra política pública, ele não é política pública, né? É um outro desenho de acesso. Mas a gente veio, então, estruturando essa rede de atendimento, né, com a organização dos CRAS, dos CREAS. Pela primeira vez, a assistência social teve transferência de recurso para os municípios, né, que passou a ser chamado transferência de recurso fundo a fundo. Então, aqui em Várzea, a gente recebia só das transferências quase R$1 milhão por ano. Agora, eu não sei mais como é que está, mas no período em que eu fiquei, grande parte do orçamento para o desenvolvimento social era vindo do governo federal, né, nesses convênios que nós tínhamos firmado, porque tínhamos os equipamentos em funcionamento, tínhamos as pessoas trabalhando, então, por conta disso, a gente recebia os recursos para desenvolver as ações, e tudo isso não existiu desde sempre, tudo isso é de 2004 para cá. Então, a gente vinha numa toada, em um período de amplo desenvolvimento e de muita esperança da população, porque tinha mais acesso ao trabalho, tinha mais acesso à transferência de renda, né? As pessoas, os moradores da nossa cidade, a nossa cidade, 99% delas são casas consolidadas de pessoas que são proprietárias do seu imóvel. Tem cidades que a realidade, por exemplo, é uma realidade onde a maioria da população paga o aluguel, né? Uma parte é dona dos imóveis, a outra parte paga o aluguel. A nossa população não, ela é dona da sua casa. Então, mesmo que ela tenha uma renda menor, ela não tem um gasto com o aluguel. Então, isso a gente não tinha, por conta disso, eles tinham, né? As pessoas têm o seu salário basicamente para as despesas da casa, né, a educação dos filhos e tudo mais. E então o nosso público não era um público que ia na prefeitura para ficar solicitando pagamento de água, ficar solicitando pagamento de luz, né? A gente trabalhava com uma pequena porção de cestas básicas, eram 200 cestas, uma população de mais de R$100 mil, então R$100 mil, mais 100 mil pessoas, então não era um número muito grande de pessoas que solicitavam, porque é um público trabalhador que escolheu morar nessa cidade, não é? E hoje essa esperança tem virado uma desesperança. A gente está passando por um momento muito difícil. Toda essa estrutura que foi criada para assistência social hoje, ela está em risco. Ela está em risco porque o Ministério do Desenvolvimento Social nem existe mais, né? Hoje, a assistência social ela é uma secretaria nacional dentro do Ministério da Cidadania, junto com outras políticas. Então, teve um desarranjo do que vinha sendo feito na perspectiva da inclusão. A nossa população empobreceu e as pessoas vêm buscando os serviços da assistência de novo com a demanda de pagar a conta de água, de pagar o gás, de pagar a conta de luz. Então, o cenário mudou, né? Nos anos 2010, 2008 a 2010, 2012, mais ou menos, a gente trabalhava com essa perspectiva da inclusão, a gente trabalhava com a perspectiva de que a pessoa tinha um sonho, tinha uma construção de futuro, de que era possível caminhar, de que as políticas públicas poderiam auxiliar, e daí a gente tinha lá a economia solidária, tinha a participação popular, onde a gente fez um grande debate sobre a cidade, que cidade nós queremos, que cidade nós vivemos, né? Então, passamos por esse momento e depois tudo isso começa a se desarrumar. A partir de 2013, com a queda da nossa presidenta, essa esperança vai indo por água abaixo e a gente vai voltando para um outro espaço onde a população, a classe trabalhadora que vive da sua renda mensal, né, porque todo mundo insiste em dizer que a classe trabalhadora não existe mais, mas ela existe sim, a classe trabalhadora somos nós que vivemos da renda do nosso trabalho, do salário que a gente recebe no final ou no início do mês. Se faltar esse salário, a gente perde os acessos, né? A gente vai perdendo os acessos. Então, nesse sentido, a nossa população, então, ela retorna à necessidade da proteção social nessa perspectiva do acesso do acesso à sobrevivência mesmo, né? Do acesso à comida, do acesso à água, do acesso à luz, do acesso a gás. A gente retorna para esse lugar, que era um lugar que a gente já tinha saído
há pouco tempo atrás, né? Então, isso é uma triste constatação, mas é o que a gente vem vendo e vem sentindo nos últimos tempos, né? Eu queria dizer também que o tema é bastante grande, e aí as pessoas que quiserem, né, Marli, podem ir fazendo suas perguntas aí pelo Face, depois eu vou ficar à disposição, eu prometo que junto com a Marli e a equipe dela aqui, a gente vai respondendo tudo para vocês, se não der tempo ainda hoje, durante a semana a gente faz isso com bastante carinho, tá bom? Então, por favor, façam suas perguntas, fiquem à vontade aqui para conversar com a gente, né, Marli? É isso aí, porque a população tem que participar, né? Tudo aqui uma questão de dividir os conhecimentos, as responsabilidades, entender como que funciona um programa de governo que pode estar inserido ali. Queria agradecer ao pessoal que está aqui curtindo conosco, a Celiana, a Fernandinha de Stefano, Fernandinha é fã incondicional da Giane, né? Quem mais? A Cris, o Daniel, o Antônio Carlos, a Luana também. A Luana agora é conselheira tutelar. O Mauro, a Imaculada, a Carmen, a Adriana, a Leila, a Patrícia, a Lucilene, a Helena. Gente, sejam bem-vindos. Vamos aqui fazer esse bate-papo, comentando, né? Hoje, uma coisa que você estava falando, eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Social ele foi criado para sair daquele assistencialismo, né? Porque antes os governos, os prefeitos, os governadores, eles queriam que a população ficasse devendo favores a eles de tudo que lhe era concedido, né? Sendo um direito seu. Então, eu acho que a partir desse momento que esse ministério foi criado, as secretarias, tudo, foi para que não existisse essa imposição do poder público de que o cidadão tinha o dever, tinha o compromisso de estar ali sempre agradecendo por aquilo que era fornecido para ele por direito, né? Sim, tem muito isso. Como eu disse, isso veio se desarrumando em 2004. Em 2004 aconteceu uma coisa muito importante, que foi a 4ª Conferência Nacional da Assistência Social, onde essa questão do assistencialismo ela foi muito debatida. Às vezes a gente não dá muita importância para as conferências, para a participação e tudo, mas a Conferência Nacional ela estruturou a política nacional da assistência social. Então, baseado no que foi combinado, conversado na reunião da Conferência Nacional de 2004, isso se transformou no Plano Nacional da Assistência Social, que é a nossa PNAS. Depois, em 2005, foi criado o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, e só em 2012 a assistência social virou lei. Então, ela é uma política pública muito nova, só para você ver como é difícil romper com essa tradição do assistencialismo, né? De você mudar o lugar do cidadão, né? O lugar do cidadão é um lugar de um cidadão que é um sujeito de direitos, né? Então, demorou mais de 10 anos para isso acontecer. Não foi nada fácil, não foi nada simples, né? Inclusive, a política da assistência social, agora que você falou que a Luana está aqui com a gente, né? Que ela está no Conselho Tutelar e tudo, a política da assistência social, ela deixa crianças e adolescentes num lugar muito, muito especial dentro, não tinha política pública que cuidasse das crianças e dos adolescentes. Esse trabalho era um trabalho das ONGs, né? E aí isso se estrutura como política pública, e aí a assistência junto com a rede não governamental passa, então, a ser organizadora desse sistema de atendimento também e dos adolescentes, principalmente aqueles que são vítimas de violência, aqueles que estão em situação de negligência. As medidas socioeducativas passam a ser executadas para dentro do serviço da assistência social. Então, a gente passa para um outro patamar. Muita coisa se organiza nesse período de 2004 até 2012, né? Em todas as áreas, né? E principalmente para as crianças e adolescentes. Aqui na nossa cidade, a Imaculada também está aí, ouvindo a gente. Estou vendo a Helena, que está aqui também junto com a gente, né? E nós fomos também bastante atuantes na área das políticas para as mulheres, né? Eu
Eu não me esqueço, teve um ano que nós tivemos 6 mortes de mulheres na nossa cidade, não é? E aquele ano foi um ano de muito debate, né, de muita conversa, de muito diálogo. A gente teve a organização de um grupo que na época se chamou Todas por Todas, e essa força, com essa movimentação, teve a criação do Centro de Referência da Mulher, que foi um espaço criado e pensado para poder acolher, né, as mulheres da nossa cidade, nessa violência tão invisível, né, porque a sociedade faz com que ela seja invisível, que é a violência contra a mulher, mas que ela está aí debaixo do nosso nariz, e a gente tentou de todas as formas colocar isso na pauta, colocar isso na agenda, mas também rapidamente se foi, não é? Mas é um trabalho bastante árduo, né? E aí a gente se pergunta, nessa perspectiva, o que é urgente, então? O que é urgente e emergente, né? Da gente pensar, nós estamos aqui para pensar num plano de governo, nós estamos aqui para pensar no futuro. Eu estou aqui dizendo para vocês que a gente passou por um momento de construção muito forte, com a criação de muitos serviços, com a destinação de vários recursos para os municípios, principalmente o nosso, que vivia de recursos advindos do governo federal, principalmente, e um pouco do governo estadual, não é? E nós conseguimos, nesse período, estruturar bastante coisa para a população. E agora que isso se desmanchou, que isso, em alguma medida, se desfez e vem se desfazendo, né? Não só aqui, mas de uma forma geral no nosso país, o que é essencial, né? Ainda vem uma pandemia como essa, que traz um desarranjo na nossa vida, uma mudança intensa nos costumes, na forma de agir, na forma de se relacionar, de se comunicar. Mudou tudo, mudou até o jeito que a gente vai no supermercado, o jeito que a gente se relaciona com os nossos alimentos, com os nossos hábitos, com os nossos coletivos, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, né? A gente é chamado, então, a pensar no bem comum, a pensar no coletivo, como é que a gente se organiza nesse sentido, e daí que respostas as políticas públicas podem dar. Então, digo para vocês que nessa perspectiva das políticas do desenvolvimento social, a gente vive hoje um momento de extremo conflito entre as pessoas. E esse conflito, ele é do campo das relações entre as pessoas, ele é do campo relacional, né? E a política que trabalha, eu vou falar um nome um pouco chato, que é as vulnerabilidades, né, as dificuldades do campo relacional, é a política da assistência social. É só com o fortalecimento da comunidade, com o fortalecimento dos territórios, que a gente vai conseguir levantar as bandeiras do que aquela cidade precisa para incluir a sua população, para incluir a sua população no acesso à renda, para incluir a sua população no trabalho. Então, isso são coisas que a gente precisa pensar. A maioria da nossa população trabalha em Jundiaí e nas outras cidades que estão aqui ao redor de Várzea Paulista. Então, como é que essa cidade, que hoje é uma cidade dormitório, como é que ela pode se caracterizar para ser também um espaço de oportunidade para as pessoas que moram aqui, para as pessoas que estão aqui, né? E a política do desenvolvimento social pode ajudar nisso, né? Pode, deve, eu acho que a Marli tem essa... não tenho certeza que a Marli tem essa intenção, né? Então, essas questões do campo relacional, essas questões do cotidiano, né, da vida diária, né, elas precisam ser olhadas a partir de agora como políticas públicas. Nós não estamos falando de coisas triviais, nós estamos falando de mulheres que antes saíam de suas casas para trabalhar e tinham um arranjo, né, um arranjo de suas vidas para poder fazer isso, como era o meu caso, como é o caso de tantas nós que estamos aqui. Agora nós estamos falando dessas mesmas mulheres, que os filhos estão em casa, que elas também estão trabalhando em casa, que essa demanda, via de regra, vem aumentando de responsabilidade e de trabalho. Então, quais são as políticas públicas que a gente precisa para abarcar isso? Né? A gente está falando de uma mudança geral nos nossos costumes. Antes a gente saía de casa sem preocupação nenhuma, comprava uma coisa ali, outra coisa aqui para fazer um almoço, para fazer uma janta, e hoje tudo isso, se a gente faz, a gente tem que chegar em casa e lava tudo, e toma banho, e limpa a mão, e lava o sapato,
Então, e essas mudanças, elas trazem questões psicológicas importantes, né, na vida das pessoas. Não é fácil se adaptar aos novos hábitos, aos novos costumes, gera instabilidade, a instabilidade gera confusão, a confusão gera o desarranjo familiar, gera brigas, né? Então, a assistência social tem um serviço que chama o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que está aí para trabalhar exatamente isso, está aí para trabalhar essas questões relacionais, né? Então, é bastante coisa que a gente tem para pensar. É um desafio também, né, Giane? É o desafio que a gente tem pela frente. A Helena está aqui conosco na nossa sala também de bate-papo. Helena, seja bem-vinda nesse bate-papo aqui. A Helena também tem grande experiência na área de desenvolvimento social, né, Helena? Com os CRAS, os CREAS, né? Helena, se você quiser ir se apresentar, fique à vontade. Fale também um pouco para nós, dentro da área de desenvolvimento social, como que está hoje o Brasil, como que está hoje a nossa região. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui. Giane, imenso prazer estar com você de novo. Eu acho que a área de desenvolvimento social, de fato, está passando por um desafio muito grande com essa questão da pandemia, que vai exigir novas formas de comunicação e de organização dos serviços do SUAS, que a gente vai ter que criar juntos, né? Acho que pensando num plano de governo, para que isso ocorra, a gente tem que parar para planejar e pensar de novo, né? E se capacitar. Acho que uma característica do governo que eu participei em Várzea, e a Giane era secretária, era a preocupação com a capacitação e formação dos servidores. Só os servidores fortalecidos e se sentindo apoiados e capacitados com um plano pedagógico de trabalho, é que eles conseguem sair da rotina que é massacrante, do atendimento à população, dependendo do volume que isso dá, e o volume tem crescido cada vez mais, e as equipes não. Então, só um planejamento de um projeto político-pedagógico de atuação e uma capacitação dos profissionais da ponta que podem garantir novas ideias, novas formas de fazer, porque o que era feito talvez não funcione mais. Mesmo quando a pandemia acabar, as relações vão ter mudado, né? E o jeito de se relacionar também, e a gente vai precisar se adaptar a isso. Acho que as cidades em volta da região que você falou, eu já participei de alguns governos aqui na região, acho muito diferentes, assim. Várzea, eu comecei na região aqui em Várzea, vim de Campinas, comecei aqui em Várzea, nessa região, e foi muito gostoso construir esse plano com a Giane, com a equipe que tinha na época, e esse olhar participativo que havia naquela região. Vejo outras cidades com um perfil completamente diferente. Hoje estou em Franco da Rocha, tem um perfil participativo muito bacana, um olhar para o território também bem legal, estou gostando muito de lá. E quando eu venho, porque eu moro aqui em Várzea, quando eu venho para cá, o que me entristece é o desmonte que houve, né? Os CRAS com muito poucos funcionários, a política não está sendo pensada, né? Ela não existe uma reflexão sobre as ações, tem sido feito o mínimo possível, com poucos funcionários, eles tentando fazer o máximo, mas com pouca estrutura, nas equipes mínimas, enfim, isso me entristece muito, né? Acho que é um desafio a gente pensar nesse plano de governo para o teu governo, né? Acho um grande desafio e que precisa de uma participação ampla, mas que, mesmo que você coloque, nós construímos agora, ou, enfim, nesse processo, diretrizes, elas também precisam ser discutidas com os trabalhadores, para a gente fazer um diagnóstico do que sobrou, catar os cacos, né, Giane?
e ver de onde a gente começa, porque o pouco que eu converso com os meus colegas que ficaram na gestão, muitos estão bastante cansados, desgastados e desmotivados. E aí, para a gente recomeçar, vai precisar de um trabalho importante aí, de ouvi-los e de dar condições de trabalho. Acho que é isso que eu posso contribuir nesse Legal, momento. Obrigada, Helena. Não, mas a gente vai aqui continuando no bate-papo e trocando aqui as experiências. Já tem aqui várias perguntas também. Queria agradecer aqui a Marcela Brasil, Doni, Magda, Gabriel, a Ivani, Cláudia, a Cris Pereira. Está todo mundo aqui assistindo, o pessoal fazendo os comentários. A Leila perguntou, Giane, aqui, ó. Qual a responsabilidade e a importância da Secretaria de Desenvolvimento Social numa gestão? Nossa, oi Leila, tudo bem, né? Agradeço a pergunta. Eu acho que é fundamental, né? Ela é fundamental principalmente numa cidade como a nossa. A nossa cidade, ela é uma cidade com muitas dificuldades, né? O nosso povo é um povo guerreiro, trabalhador, porém muito sofrido, né? Que tem poucos acessos às políticas públicas e que não se sente muito amparado. Então, a política, uma secretaria que trabalha com a proteção social, ela é fundamental numa cidade com as características, em todas as cidades, mas ela é mais fundamental ainda numa cidade com as características como a nossa, que tem o desafio de colocar todas essas questões em pauta, que a gente não pode seguir em frente como se as dificuldades não existissem, como se as pessoas que precisam mais não existissem, como se as violências não existissem, como se a pobreza não existisse, como se a desigualdade não existisse, né? E a gente vive numa cidade que às vezes nem dá alegria de voltar para casa, porque é tanta tristeza que a gente vai vendo pelo caminho que vai desanimando, sabe, a gente. Então, uma secretaria como a nossa, ela é muito importante, porque ela dá voz para as pessoas, ela acolhe as demandas, né, dentro dos serviços das políticas que ela tem, né? Ela é para que ela tenha os serviços descentralizados nos bairros para ficar mais próximo da população. Então, ela é fundamental, né? E a responsabilidade nesse sentido é muito grande, porque a responsabilidade tem que ir ao encontro à nossa capacidade de resposta, e é uma capacidade de resposta que possa alcançar o maior número de pessoas, porque nas políticas públicas a gente tem que trabalhar em escala, a gente não pode trabalhar com pequenos grupos, não é? E talvez esse tenha sido uma coisa que não foi muito positiva nos nossos projetos. Os nossos projetos, nós não tivemos tempo. Quando a gente estava preparado para dar escala, a gente foi atropelado por uma jamanta. Né? Então, não deu tempo. Né? Mas hoje eu sei que dar escala na política é muito importante. Você fez um comentário das pessoas que são assistidas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, que a sua maioria estão vivendo uma situação de vulnerabilidade. E a Helena comenta uma outra questão também da capacitação e o suporte à estruturação do servidor ou do agente para poder saber conciliar essas questões, né? Você ser um profissional e ainda conseguir entender o problema daquele assistido, né? Daquele que vem procurar, porque a pessoa procurando os programas sociais não é uma questão de querer dele, né? Ele está numa situação, talvez temporária, ou talvez já há um longo tempo, mas ele tem aquela problemática que o profissional da área tem que conseguir entender, porque são casos diferentes, né? Não é padronizado. A pessoa que procura o desenvolvimento social, ele não está ali só com um problema, né? São vários problemas, N situações que chegam até a secretaria e o profissional tem que conciliar tudo aquilo ali. E você ainda fala ainda do desmonte que está a nível nacional, várias prefeituras também, desconstruindo tudo aquilo que já foi construído, né? Nós estamos falando sempre aqui no nosso
debate de programa de governo, da questão de você fazer um planejamento a médio e longo prazo que, independente de quem esteja no poder, quem esteja governando a cidade naquele momento, ou o país, que dê continuidade, né, aos programas, porque as pessoas continuam vivendo, dependendo desses programas, e de uma hora para outra querem se interromper algumas situações que já vinham, algumas estruturas que já vinham preparadas para atender essas pessoas, né? Sim, e essa questão da continuidade, tanto é que a gente fala, né, em políticas contínuas. Então, a gente tem lá programas, projetos e as políticas contínuas, né? E a política da assistência social, ela é uma política de caráter contínuo. E ela precisa estar estruturada para ela se manter. Então, se você tem um traço que não tem ninguém dentro trabalhando, é lógico que o trabalho não permanece, não se mantém, né? Então, essa questão da estrutura ela é muito importante. Você precisa ter a estrutura física e, junto com ela, você precisa ter a estrutura de recursos humanos necessários e qualificados para lidar com essas demandas. Se isso se desmancha, a população, inclusive, para de procurar, porque ela sabe que ali ela não vai ter uma resposta para aquilo que ela precisa. Um serviço contínuo é como uma escola. Uma escola entra governo, sai governo, a escola está lá, a educação está lá, as crianças vão para a escola, né? E na assistência social a gente não conseguiu ainda. Aqui é no Brasil inteiro, mas em 2017 eu tive a oportunidade de participar do Fórum Nacional da Assistência Social, e aí eu tive uma tarefa que foi a de reunir todas as cidades aqui da região de Jundiaí, participaram Francisco Morato para cá, né? Tinham, acho que quase 15 cidades, e a gente fez esse levantamento de como é que estava essa estrutura da assistência social para que os serviços contínuos tivessem a sua sustentabilidade. Em todas as cidades, a gente viu que a coisa estava meio bamba, mas Várzea estava pior que todo mundo, né? Então, assim, é um grande desafio para o governo, a hora que você assumir, né, reestruturar isso que a Helena falou, porque hoje a gente está num ponto que tem um funcionário em cada serviço. Então, esse funcionário ele tem que lavar o banheiro, ele tem que varrer a sala dele antes de começar a trabalhar, às vezes tirar a barata, limpar, procurar um telefone que ninguém está usando para colocar na sua mesa para fazer uma ligação para uma família, levar a folha de sulfite da sua casa para imprimir um relatório. E eu não estou falando isso porque me contaram. Não sei se vocês sabem, eu trabalhei como psicóloga do CREAS até abril do ano passado. E isso era eu chegava no serviço e varria a minha sala. Às vezes eu não tinha telefone para fazer contato com as famílias. A gente usava folha de rascunho para imprimir relatório para encaminhar para o fórum. Então, assim, o que é isso? Né? O que solidão, que desamparo é esse? Então, um trabalhador desamparado vai dar amparo de que jeito para uma família que está em condições extremamente ruins, né? E vulneráveis? Então, eu trabalhava muito com as meninas do Conselho Tutelar, elas encaminhavam crianças em situações dificílimas, né? E a gente não tinha muitas ofertas, era nós, né? A gente estava ali para poder dialogar, para poder conversar, mas não pode desistir, é possível, a nossa cidade tem condição, né? Agora eu retorno à pergunta da Leila, né? Precisa olhar para a assistência social, para o desenvolvimento social com um carinho e dar a ele a importância que ele precisa para poder abarcar a população que está aí, né? Precisa de estrutura, sem estrutura a gente não consegue fazer. Não precisa fazer tudo, mas é o que nem eu falei, a gente precisa entender o que nesse momento é mais prioritário, né? Onde é que a gente é essencial e focar ali. E devagar a gente volta para a reconstrução. Acho que é isso. Né? Hoje, a Cris fez uma pergunta aqui, que quais são as reais possibilidades do término do programa Bolsa Família e o que isso impacta no município, né? Os programas de transferência de renda é a melhor saída ou a renda mínima é a solução pós-pandemia, principalmente para a população em extrema pobreza?
É claro que um programa de transferência de renda universal, de renda mínima, ele é sempre melhor, não é? Porque ele tem um alcance maior, né? Agora mesmo a gente pode constatar que a transferência de renda, os R$600 que o governo federal tem transferido para as famílias, tem sustentado muito comércio local pequeno, né? Porque as pessoas usam esses recursos para comer, para comprar sua comida, para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, para enfim. Né? Então, assim, se é possível essa transferência de renda universal, ela é muito melhor, né? Isso já está provado e comprovado, isso não existe desde hoje. Se você pegar os países europeus, você vai ver que isso é fundamental e muito reconhecido. Então, lá os jovens estudam até mais tarde para depois inserir no mercado de trabalho. A gente vai vendo isso, esse estado de proteção social mais ampliado, a gente vê bastante na Alemanha, a gente vê bastante na França e a gente vê bastante na Inglaterra, né? Que a gente fala, na Europa ninguém faz nada, na Europa se faz muito para a população, na Europa, né, se busca, foi lá é o berço da proteção social, né? E a gente precisa olhar isso com bons olhos, né? E cada vez mais essa questão da renda mínima, da renda ampliada para o trabalhador e a diminuição do tempo de trabalho para que ele possa desfrutar mais da vida vem sendo cada dia mais discutida, né? Agora, aqui, quando a gente fala disso, é sinônimo de que dizer que o voto é vagabundo, vai querer viver às custas do governo, né? Então, a conversa aqui fica toda atrapalhada, mas o que dá origem à gênese dessa discussão é que a riqueza de um país ela é construída com o trabalho de todos, o meu, o seu, do catador que pega lá o lixo na rua, né? De todo mundo, ela é construída com o trabalho de todos. Só que na hora de fazer a partilha, uns ficam com bastantão e outros ficam sem nada. Então, é legítimo que o governo faça a distribuição de renda, porque todos contribuíram para aquela construção e aquela renda daquele país. Mas eu acho, Cris, que a gente está longe desse diálogo. Falar disso hoje é motivo de virar uma confusão tremenda entre as pessoas. Sai briga, dá confusão, não é? Eu acho muito difícil o Bolsa Família se desmanchar, mas eu acho que é possível, sim, que ele sofra alterações. 11 milhões de famílias já perderam acesso ao benefício. Tem estudos do IPEA, e aí perderam acesso ao benefício com essa justificativa de que não precisa, porque está burlando a legislação, mas tem estudo do IPEA que diz que o máximo de pessoas que burlam o programa, não dá para falar que ninguém faz isso, né? Mas assim, é 5%, então 5% é o quê? Dentro de um universo que atende tantas pessoas e que fomenta o desenvolvimento econômico, que fomenta o desenvolvimento local, né? Que ampara a fome, que faz com que todo mundo tenha um prato de comida na hora do almoço, na hora da janta. Então, assim, só tem coisas boas na transferência de renda, né? E a transferência de renda não deixa ninguém vagabundo, como muitas pessoas gostam de dizer. A média, sabe qual que é a média de transferência de renda para as pessoas no país, Marli? É em torno de R$198. Então, assim, uma família que recebe R$198 de transferência de renda, ela não vive com R$198 por mês. Essa é uma renda que é complementar, sabe? Então, não é verdade que o Bolsa Família deixa as pessoas vagabundas e que a transferência de renda mínima vai fazer com que as pessoas não trabalhem mais. Isso é o medo da classe alta, né? Medo de que as empregadas domésticas não queiram mais trabalhar nas suas casas, né? Medo que os piscineiros não queiram mais limpar suas piscinas, porque, assim, ela não muda o trabalho, as pessoas continuam trabalhando, bastante. Agora, ela muda as relações de trabalho. Ninguém mais vai trabalhar para você em troca de um prato de comida. Então, isso mudou. E isso é dignidade, gente. Né? Então, assim, esse programa traz dignidade, a pessoa reconhece que o trabalho dela vale mais, porque no final das contas ela está vendendo a força de trabalho. É a única coisa que a gente tem para vender, a gente não tem outra coisa para vender. Né? Então, isso eu acho que
Eu acho que não acaba, até porque cada vez mais as pessoas estão se convencendo de como isso é importante, mas pode ser que hajam, sim, alterações. Infelizmente, né? Porque o que às vezes as pessoas criticam muito é que a maioria dessas pessoas que são beneficiadas, esse dinheiro movimenta a economia local, né? Então, é quase que um intercâmbio, não, mas um intermediador entre o governo federal e o município, porque se através desses programas o governo federal manda o recurso para o município, então você está tendo uma antecipação aí dos repasses, né, Jane? Que vem e fomenta a economia, né? Claro. Hoje, dentro de todos esses programas que aí entram o Bolsa Família, acho que o LOAS, quais os programas que estão aí inseridos dentro do desenvolvimento social? Olha, na perspectiva do governo federal, então, o principal deles é o Bolsa Família mesmo, né? O benefício da prestação continuada, que é o LOAS, né? Que é um salário mínimo para as pessoas com deficiência e para idosos com mais de 65 anos, né? Esses são os dois principais, e depois a gente tem os serviços, né? Tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para dentro da assistência social, tem o serviço de acompanhamento às famílias, tem o serviço de atendimento aos adolescentes que cometeram em algum momento da sua vida alguma ilegalidade, né, e precisam aí saíram do prumo e aí precisam um pouco voltar para o prumo, então também é tarefa da assistência social, né, os atendimentos à violência, né, mas assim, o nosso país, ele não, todo mundo fala que ele tem tantas benesses, mas ele não tem, não, ele tem poucos programas, desses programas de acesso a benefício, ele tem poucos benefícios, ele tem bastante serviços, né, que as famílias podem acessar, mas os benefícios são poucos, né? Depois aqui, voltando para o estado, vai ter o programa do leite, que é aquela distribuição de um saquinho de leite para as pessoas, tem o Renda Cidadã, que também é uma transferência de renda aí do governo estadual, mas o valor acho que agora está em torno de R$90, se não me engano, né, para as famílias. Tem um programa que é o programa de atendimento ao idoso, né, mas está dentro do escopo do São Paulo Amigo do Idoso, mas só pode participar idoso com mais de 80 anos, que não tem aposentadoria. Então, assim, é um programa que é feito para ninguém, porque o idoso pobre não vive até 80 anos, porque ele trabalha. Então, sim, é um programa feito acima da possibilidade da média de vida, né, das pessoas, mas, enfim, é isso, né, para falar que tem. Então, são poucos os programas de acesso a benefício mesmo que a gente tem. E depois tem as aposentadorias e pensões, que cada dia estão com mais regras e tem sido mais difícil o acesso, principalmente da população mais pobre, né? Gi, dentro de todos esses programas, e mais ainda, dentro de todos os assistidos, que aí você tem a violência à mulher, tem os jovens, tem o idoso, seria interessante desmembrar essa secretaria por setoriais ali para atender cada um desses beneficiados? Eu acredito que não, Marli, porque... Não tem equipe técnica também, né? Não, o primeiro problema já é montar RH para tudo isso, né? Mas é que, assim, veja, a prefeitura, ela não funciona, as prefeituras, né? Elas não funcionam numa rede horizontal de atendimento, elas funcionam numa estrutura vertical de prestação do serviço. Então, lá você tem na saúde, você tem o SUS, com todas as diretrizes, com todos os programas, os projetos, os serviços, parará, que é do SUS. Se sair uma linha para fora, a turma do SUS vai falar assim, não, isso não é daqui, isso aqui é da assistência social. Aí vai lá, se você monta os serviços específicos, a população tende a ficar andando para lá e para cá, porque cada um vai falar assim, não, aqui a gente atende o cor-de-rosa com pontinho azul. Se você tiver ponto cor-de-rosa com pontinho verde, você não é aqui, você é lá. Né? Então, na minha opinião, isso dificulta o acesso. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para as composições
familiares, né? Como um todo, a gente tende a poder se aproximar mais das verdadeiras dificuldades das pessoas, né? Porque, no final das contas, o que conta são as dinâmicas. Então, se você tem lá um campo... Teve um período que todas as prefeituras tinham secretarias da juventude, secretarias de infância, adolescência e juventude. Então, assim, as crianças ficavam trabalhadas aqui nesse espaço, e daí falava, alguém tem que trabalhar com os pais dessas crianças. Porque aqui a gente é só a criança, então, assim, não foi um arranjo naquele período que deu muito certo, porque daí as outras políticas tendem a não acolher, né, essas demandas como suas também. Que foi que a gente vivencia isso dentro da assistência social, que a unidade de trabalho da assistência social é a família. Então, é muito comum a gente ter, por exemplo, uma família que tem na sua composição uma pessoa com dificuldades mentais, com problemas mentais, e daí a equipe de um serviço fala, não, mas tem que trabalhar a família. Mas quem trabalha a família é a assistência social, mas não dá para você ter a pessoa aqui num lugar e a família dela no outro lugar, né? Então, eu acho que eu sou a favor da gente ter essas políticas mais centralizadas e juntas. Uhum. Para que veja num todo, né? Eu acho, porque a gente ganha no todo. Hoje, você fez um comentário que às vezes a pessoa tá rosa com uma bolinha azul, não é aqui nesse ali. O Estado ou o próprio município dificulta o acesso a esses programas? Nessa perspectiva, sim, porque daí você tem os programas com um perfil tão amarrado, né? Que se você sai um pouquinho desse escopo, você tem mais dificuldade de acesso para a entrada. Apesar, Marli, que nos últimos 2 anos a gente tem tido... Antigamente a gente tinha o Siconv, todo mundo cadastrava projeto, tudo. Agora ele mudou de nome, eu não estou lembrando o nome dele nesse momento, mas, assim, cada dia menos você não tem onde pedir mais as coisas, dinheiro, assim. Os municípios estão ao Deus dará. Mesmo agora, para os recursos do Covid, que toda hora o presidente fala, que eu não sei quantos bilhões para o Covid, mas esses bilhões não chegaram nas cidades. Não estão chegando, ainda não. Ainda dá tempo, não acabou o ano. E nem todas também tinham recursos próprios para aplicar nessas políticas, né? Até que venha aí o socorro do governo federal, né? Queria agradecer aqui também a Graça, que nos está assistindo, a Andréa. Gente, obrigada. Põe aí seus comentários, suas perguntas. E a mulherada participando. Isso. Nós tínhamos, a Tuta também, e os homens também participando, o Valdir. Nós tivemos aqui durante um bom tempo o Centro de Referência da Mulher, que era para receber essas mulheres vítimas de violência, né? Com a pandemia cresceu muito, né, essa violência, né, todo mundo confinado ali dentro de casa. Teve várias companhias, empresas que fizeram campanhas, né, nessa questão mesmo, né, desse aumento de como denunciar tudo isso. Você chegou a participar, né, desse Centro de Referência da Mulher aqui de Várzea? Sim, eu junto com a Imaculada e a equipe da Coordenadoria das Políticas Públicas para as Mulheres, a gente acompanhou todo o andamento da obra, inclusive o desenho da obra, a gente ajudou a pensar junto, tanto que você vê que o Centro de Referência da Mulher, se você olha pelo lado de fora, ele é um grande prédio, né? Mas pelo lado de dentro ele tem um espaço muito amplo, tinha uma previsão de jardim, essas coisas que não está lá, mas era o que a gente tinha pensado. Foi realizado concurso público na época, foi contratado assistente social, psicólogo, tinha um assistente administrativo, tinha uma equipe mínima que foi chamada como de equipe efetiva, tinha uma coordenadora do serviço, né? Então, não foi uma coisa que a gente montou o prédio e largou lá, né? Ele teve a sua estrutura, mas já foi bem, é que nem eu falei, a gente conseguiu grandes concretizações, quando a gente conseguiu se estruturar para dar escala no serviço, nosso tempo acabou.
e aí, infelizmente, não houve continuidade, mas é o prédio mais bonito que a Secretaria da Assistência Social tem. Ele foi pensado mesmo com uma beleza e com bastante carinho. Ele tinha tudo, ele tinha uma sala com computadores, ele tinha os móveis, a gente teve o cuidado de fazer uns espaços com os puffs bem coloridos, sabe, para a pessoa gostar de estar lá dentro e tudo. Então, o Centro de Referência da Mulher, ele é um espaço que precisa ter. A gente vive numa sociedade muito machista, e é difícil para as mulheres falarem das suas próprias vidas e das suas particularidades e tudo mais. Então, é um espaço que precisava ser construído também do ponto de vista da participação do nosso público, né? Porque não é fácil reconhecer a sua condição de vítima de violência. Isso não é qualquer coisa, né? Então, precisa ter esse lugar para você chamar de seu, para na hora do aperto você sabe que você tem para onde correr, você sabe que você vai ter um grupo lá para te acolher, né? Então, é um refúgio, né? É um refúgio, é um espaço de acolhida, é um espaço de segurança, mas felizmente não. Mas vamos construindo nesse sentido, né? Eu acho que sim, Gi, uma coisa que já está preocupando a todos os futuros gestores para 2021, que são problemas advindos da pandemia, né? E o pós-pandemia, e como que será? Uma preocupação maior é a geração de emprego e renda, né? E dentro do desenvolvimento social aí, que poderia ser trabalhado, economia solidária, outros programas, outras capacitações para poder gerar renda no município? Sim, a gente... essas são políticas que elas, em cidades que elas conseguem se estruturar, elas têm grandes resultados, né? Amplia, sim, a renda das pessoas, principalmente das mulheres. As mulheres têm uma sobrecarga de trabalho, então, poder fomentar o trabalho da sua própria casa, fazer uma reorganização na sua vida diária para inserir o acesso à renda que não seja advindo apenas do trabalho doméstico, é uma grande condição de autonomia, né, das mulheres, e a gente tem, sim, muita metodologia e muita estrutura para lidar com isso. Aqui na cidade a gente tem a Luciane Mosca, que trabalhou com a gente, que tem feito um trabalho muito bonito nessa área e que a gente pode dizer que dá certo, sim, né? Quando você tem estrutura, quando você tem empenho, ele é estritamente necessário. Veja que a gente precisa fazer uma distinção entre a geração de renda, que está ao nosso alcance, e a geração de empregos, né? A geração de emprego, ela está fora do escopo, inclusive, aí tem outros incentivos do poder público para atrair as empresas, que daí é outra coisa. Ela não é gerar postos de trabalho, não está dentro do nosso escopo, mas gerar renda com dignidade, por um preço justo, com solidariedade, com um trabalho seguro, sim. Ele está, e ele é perfeitamente possível dentro da nossa perspectiva assim, de desenvolvimento social. Não para pensar que as pessoas precisam gerar sua renda para sair dos programas de transferência de renda, não é nada disso. Né? Elas podem permanecer no programa de transferência de renda a vida inteira, porque, como eu falei, a construção da riqueza do país, ela é fruto do trabalho de todos. Então, não precisa sair daquilo que você contribui desde que você nasceu, não é? Mas é na perspectiva de poder se sentir reconhecido pelo seu trabalho, de poder ter autonomia para decidir para onde vai, com quem que fica, o que faz, né? E, infelizmente, a renda, essa autonomia passa, sim, pela autonomia financeira, principalmente das mulheres, né? Que às vezes se sujeitam a condições ruins nas suas famílias, porque essa autonomia elas não têm. Né? São dependentes financeiramente. Não todas, né? É claro, né? Mas também é tarefa nossa poder proporcionar essa oportunidade. Através de projetos, de programas, né? É muito possível.
Legal. Você comentou aí da Luciane, né, uma grande amiga nossa, que está prestando serviço, desenvolvendo um trabalho muito bonito em Franco da Rocha. Eu até comentei com ela que eu preciso ir lá conhecer os programas desenvolvidos lá, tem o bar, tem muita coisa boa lá, e o Kiko é uma referência aqui na região, né? O Kiko Kirgelin, né? Prefeito nosso, do nosso partido aqui em Franco da Rocha, está fazendo um trabalho fantástico, e nós vamos lá conhecer o trabalho desenvolvido, porque o que é bom é para ser copiado, né? O que está dando certo, podemos ser copiados, e o que está dando certo mais ainda, pode ser continuado, né, Giane? Isso, pode ser continuado, e a gente sempre vai continuando e melhorando o que precisa ser melhorado, né? E ampliando o acesso. Então, acho que isso é fundamental mesmo, e eu penso que a cidade tem condições, e quando a gente chama a população, quando a gente faz o chamado, a nossa população é uma população que responde muito, sabe? Que responde e que vem. E que a gente, na nossa comunidade, a gente tem mulheres fazendo coisas incríveis na cidade, né? Que a gente precisa mapear de novo e saber o que é que elas estão fazendo. A gente tem costureiras incríveis na nossa cidade. A gente tem boleiras, né? A gente tem confeiteiras. Eu estou falando no feminino porque, via de regra, o público que chega nos nossos serviços é o público feminino, mas tem homens também. A gente tem muitas cabeleireiras, muitas manicures, né? A gente tem o pessoal dos lanches, então, assim, o fomento ao trabalho na área da alimentação, ele é bastante grande, ele tem bastante resultado, né? A gente precisa descobrir um pouco, a gente precisaria ter uma marca para a nossa cidade, sabe, assim, de produção. Você não tem assim, Morungaba é a cidade dos doces, por exemplo, né? Aqui, então, assim, o que a gente pode fazer, o que a gente tem de característico aqui na nossa cidade? Porque as mulheres aqui trabalham muito. Se você ficar... É que agora a gente não está podendo ir no salão, fazer a unha, essas coisas, mas quando a gente vai, sempre, toda hora tem, olha, não sei quem faz bolo, não sei quem faz... Então, assim, qualificar essa mão de obra que já tem, para que o produto, para agregar valor a esses produtos, é uma coisa que a gente pode perfeitamente fazer, e é uma alegria quando as pessoas veem que o seu saber, que aquilo que ela sabe, que a construção que ela tem pode se transformar num produto que pode ser consumido por muitas pessoas, né? Então, isso é muito bacana, e eu acho que a gente tem aí, a nossa população a maioria era de mulheres, agora eu nem sei mais, Marli, mas eu acho que ainda é, né? Antes 51%. Continua, né? Nós somos a maioria, então provavelmente continuamos ainda com a maioria. Vamos descobrir os nossos fazeres, que tem muita coisa linda acontecendo na cidade. Sim, né? E nós temos grandes artesãos aqui em Várzea Paulista também, né? Tem o pessoal aí da parte de alimentação. A gente tem os artistas que também tem grandes artistas na nossa cidade. A gente tem muita potência aqui. Sim, precisa retomar. Retomar e estruturar isso e capacitá-los. Então, assim, são grandes desafios aí para 2021, né, Geri? Muitos desafios. Bom, mas aí queria agradecer o pessoal que participou, a Márcia, quem mais mandou aqui, a Leila, a Cris, que fez umas perguntas, as admiradoras da Giane, que mataram a saudade aqui nesse bate-papo, né? E podemos continuar, e vamos continuar ainda com esse bate-papo pelo nosso grupo de WhatsApp referente ao tema desenvolvimento social. Faça parte do nosso grupo, né? Então, acesse, manda mensagem aí no nosso telefone, que é o 930 32 0013, e faça parte também. Vamos discutir Várzea Paulista e o desenvolvimento social de Várzea Paulista. Gi, eu acho que é gostoso esse bate-papo, né? Demais. E quanto mais a gente conversa sobre os problemas, mais ideias surgem, mais oportunidades, troca de experiências, isso é muito importante. Gi, queria agradecer a Helena, que fez aqui a participação, trouxe para nós a sua visão do momento que nós estamos vivendo, de como será aqui um momento pós-pandemia. E, Gi, queria agradecer por você ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje, fazendo esse bate-papo gostoso. Eu estou aqui, estou à disposição a qualquer momento, e
tenho certeza, Marli, que você vai ser nossa prefeita. Ano que vem. Vai dar tudo certo. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Vamos ver o que Deus nos reserva, né? Estamos trabalhando muito para isso, né? Muito obrigada a você que ficou aqui esse tempo nos acompanhando, participando, comentando e curtindo. E semana que vem a gente volta com outra temática sobre o nosso programa de governo participativo. A cidade é sua e você tem todo o direito de participar sobre o futuro da sua cidade, sobre o destino da sua cidade. Então, venha fazer parte conosco do nosso programa participativo de governo. Meu muito obrigado para você, Giane, muito obrigada mais uma vez, Helena, e o pessoal que nos acompanhou aqui. Gente, bom final de semana a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Grande beijo. Tchau, pessoal. Um beijo. Obrigada.